Hoje eu quero compartilhar com você. Queria convidar você a estar atento. Se for possível, tomar a anotação. Eu queria introduzir essa palavra hoje, falando para você o que estava passando comigo, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração. Como a maioria de vocês sabe, eu estou numa reta final, numa conclusão de mais uma graduação. E, especialmente esse semestre da faculdade, foi um semestre bem puxado, com um nível de exigência muito alto. Eu tive que equilibrar tudo aquilo que eu tenho que fazer, com os meus papéis no dia a dia, com o desafio que eu tinha na faculdade. E me refiro assim, tinha porque, graças a Deus e para a glória do Senhor, eu consegui concluir mais um semestre. Mas, nesses 3 anos e meio de faculdade, curso de psicologia, sem dúvida alguma, esse semestre foi o semestre mais difícil, mais puxado, que exigiu mais de mim. E em dado momento, na tentativa de equilibrar os meus estudos e os diferentes papéis que eu exerço no meu dia a dia, como esposo, como pai, como pastor, como irmão, como filho, como amigo e tantos outros papéis, eu senti que eu estava num estado de quase exaustão. Por alguns dias eu acordei pela manhã e a sensação que eu tinha é que eu não tinha dormido à noite. Estava muito cansado. E tinha algumas semanas seguintes que eu sabia que, já com a agenda planejada, ia exigir muito mais de mim. E a pergunta que eu fiz foi: como eu vou dar conta de tudo isso que eu tenho que fazer, já na condição em que eu estou me sentindo? Como alguém que em 2018 passou pelo processo de burnout, eu comecei a identificar alguns sinais de que isso queria me revisitar novamente. O que imediatamente fiz foi buscar a Deus, orar e pedir ao Senhor uma palavra, um direcionamento, pedir que o Espírito Santo falasse no meu coração. E no tempo de oração, ouvindo o que o Espírito Santo falou no meu coração, foi surpreendente, porque o Espírito Santo também trouxe, não somente ao meu coração, mas quando ele ministrava os princípios que eu vou compartilhar com você hoje, ele também disse a mim: eu quero que você ministre isso, porque existem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação e a mesma condição que você se encontra. Portanto, o que eu estou dando a você não é só apenas sobre você, mas é sobre todos aqueles que precisam também de ouvir essa palavra. E aí, diante disso, nasceu essa mensagem, cujo título é Renovando as Forças. Renovando as Forças. Pastor Carlito, meu mentor, e quem considera também um pai espiritual, disse assim: na vida é como termina é que conta. Você pode repetir comigo?
Na vida é como termina, é que conta. Você pode fazer todos os esforços imaginável e inimaginável diante daquilo que você propõe a realizar. Mas se você não concluir aquilo que você propôs a fazer, infelizmente, você não terá o que celebrar. Porque a vida é como termina que conta. E você já sabe que muitas pessoas começam bem as coisas. Geralmente nós temos a tendência de começarmos bem aquilo que propomos fazer. Talvez empolgados, motivados pela visão que encantou o nosso coração e nos moveu na direção que precisamos fazer, nós temos uma tendência a estarmos com um gás maior no início daquilo que realizamos. No entanto, muitas pessoas não concluem o que começam. Infelizmente, quem não conclui o que começa não tem o que celebrar. Portanto, esse princípio, esse axioma dito pelo pastor Carlinhos faz todo sentido. Porque na vida é como termina este encontro. Se você não concluir aquilo que você propunha fazer, você não tem que celebrar. E essa frase tem a ver, então, com a perseverança nos processos que nós enfrentamos e que Deus confia a nós a serem realizados. Pois bem, estamos chegando ao final de mais um ano. No final de mais uma jornada. Eu gosto muito de uma forma metafórica, olhar para o ano como uma maratona. Muitos quilômetros a serem percorridos, que exigirá da gente competências, expertises, capacidades, habilidades diversas para conseguirmos concluir e chegar ao fim dessa grande jornada, dessa grande maratona. Então eu diria que nesse tempo, nesse momento, nós estamos a 195 metros da chegada, ou da linha de chegada. Como você sabe, uma maratona ela é percorrida de 42 quilômetros e 195 metros. Falta apenas 195 metros. Mas se você não cruzar a linha de chegada, não valeu a pena. Não valeu a pena. E principalmente, porque daqui a poucos dias nós iniciaremos uma segunda maratona, ou mais uma maratona. Faltam apenas 23 dias. E a pergunta que eu faço agora, nesse dado momento da sua vida, desse contexto da sua vida, é a seguinte: como você se encontra? Como você está há 23 dias de concluir o ano e há 23 dias de começar uma nova jornada? Como você se encontra? Você se encontra cansado? Você se encontra desanimado, abatido? Talvez até desesperado, angustiado? Ou você se encontra animado? Você se encontra encorajado? Você se encontra cheio de expectativa? Como você se encontra? Quero te lembrar que na vida como termina é que conta. Pois bem, renovando as forças. Dito isso, o que eu quero compartilhar com você hoje é o que precisa acontecer para que as nossas forças sejam renovadas. Independente do estado que você se encontra,
Desse diagnóstico aqui breve que nós estamos fazendo, talvez cansado, talvez abatido, talvez desesperado, talvez desanimado, ou você ainda continua animado, encorajado, cheio de expectativa para aquilo que está diante de você. O que você precisa nessa hora? Independente do estado em que você se encontra, eu convido você hoje a renovar suas forças. A renovar as suas forças. Primeiro, por quê? Porque ainda existem 23 dias que com Deus você pode viver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que com Deus a nossa vida pode ir de 0 a 1000 numa fração de segundo. Portanto, para aquele que é poderoso, que é infinitamente mais poderoso para fazer aquilo para além do que nós pedimos e pensamos, ainda pode te surpreender, ainda pode realizar, ainda pode fazer na sua vida. Eu creio em Deus, ao longo de 30 anos caminhando com Ele, que 23 dias Deus pode fazer aquilo que ainda não foi feito em 23 anos. Portanto, em 23 dias, ainda diz para mim e para você, que Deus pode fazer coisas inimagináveis na minha vida, mas para isso eu preciso estar renovado. Segundo, para aquilo que Deus já planejou e está diante de nós, eu preciso estar pronto para a colheita que Ele tem para mim em 2025. Como diz o pastor Will Johnson, se existe alguma área na sua vida que você não consegue enxergar e ver com esperança, significa que você está sob influência de mentira. Portanto, eu olho para 2025, enxergo em 2025, caminhando com Deus, 365 dias de oportunidade de viver coisas extraordinárias com Deus. Amém? Amém. A despeito das diretrizes, das avaliações, dos diagnósticos que estão apontando como será 2025, eu e você não fomos chamados para olharmos para essas realidades, nós fomos chamados para olharmos para aquele que caminha conosco, que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Enquanto os economistas dizem que em 2025, 90% deles afirmam que no Brasil, em 2025, nós passaremos pelo processo difícil dentro da perspectiva econômica. Eu e você fomos chamados para olharmos para Deus, porque nós não estamos em crise, nós vivemos em Cristo. Eu preciso renovar as minhas forças para continuar crendo, continuar tendo expectativa e continuar olhando o meu futuro com esperança, enxergando o meu reino. E aí, a Bíblia me ensina como renovar as forças. Para renovar as forças, em primeiro lugar, mergulhe na presença do Pai. Em primeiro lugar, mergulhe na presença do Pai. Isaías capítulo 40, verso 29 e verso 31 diz: Ele fortalece ao cansado. Ele fortalece ao cansado. Dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor tem suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí o que acontece? Ele diz: voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se fatigam. Quando eu olho esse texto, eu aprendo que Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, traz ao meu e ao seu coração uma importância sobre o que Deus significa na minha vida.
700 anos antes de Jesus nascer, Isaías olha para a limitação humana, a condição humana, e ele vem nos dizer e nos apontar uma direção. A direção é o Senhor que fortalece aquele que está cansado. Eu gosto muito da forma como ele faz o diagnóstico. Ele diz: jovens se cansam e ficam exaustos. Ele diz: até esses jovens se deparam com essa realidade. No entanto, para aqueles que esperam no Senhor, têm as forças renovadas. E quando nós renovamos as forças, Ele traz para nós uma perspectiva maravilhosa. Quando você tem as forças renovadas, você voa alto como uma águia. Uma das especialidades da águia é a capacidade que ela tem de voar para cima das tempestades. Quando ela está sobrevoando e aparece uma tempestade, então ela sobe mais alto, bate mais forte as suas asas, e ela cruza por dentro dessa tempestade, e ela é capaz de voar por cima, uma condição de que ela não mais será afetada por essa tempestade, mas ela vai por cima, num ambiente, numa realidade, numa circunstância que a tempestade não é capaz mais de afetá-la e nem de destruí-la. O que ele está dizendo é que quando eu mergulho em Deus, quando eu me volto para Deus, eu experimento essa renovação que me dá a capacidade de ir para além das dificuldades, de ir para além dos desafios e voar por cima de tudo aquilo que pode me destruir e pode me abater. Portanto, eu aprendo aqui que a presença de Deus é minha maior necessidade e que a presença de Deus é o nosso maior presente. Porque eu penso assim, porque esse texto me mostra isso. O verso 29, o texto diz: Ele que fortalece. É Ele que te fortalece. Portanto, a sua força não virá diante dos desafios das lutas que nós precisamos enfrentar de um tempo de férias, embora seja muito importante. É importante você entender que as suas forças não serão renovadas se alguém depositar uns milhões de dólares dentro da sua conta. Suas forças não serão renovadas se tudo que você imaginar acontecer na sua vida. As suas forças serão renovadas quando você mergulhar na presença do Pai. Porque é Ele que fortalece quem está cansado. Sabe, uma das coisas que eu tenho pensado muito sobre isso é que muitas pessoas pensam que, tirando os dias de férias, embora sejam importantes, eu vou tirar férias. As férias vão resolver seus problemas. Você precisa entender que existem cansaços, que a única fonte que nós temos de renovação é só o Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. Existem cansaços que só Deus pode te renovar, sobretudo sobre cansaços espirituais, de batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Então eu preciso entender que a presença de Deus é a minha maior necessidade, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que me ajuda, é Ele que me renova. E o texto nos deixa claro isso. Ele fortalece, Ele dá força, Ele dá grande vigor. O Senhor renova. O que Ele nos ensina aqui, da parte de Deus, uma ação sobrenatural do Pai nas nossas vidas. Paulo nos adverte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Efésios 6,10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Não é possível caminhar a vida cristã distante de Deus. Não é possível caminhar a vida cristã sem mergulhar na presença do Pai, sem entender que Deus é tudo que eu preciso. Isaías 43, verso 3 e 2, o profeta nos lembra: quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios,
eles não encobrirão. Quando vocês andarem através do fogo, você não se queimará, as chamas não devorarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O que Isaías quer mostrar para mim e para você é que o Senhor é tudo que nós precisamos. Amém. Portanto, para renovar as forças, mergulhe na presença do Pai. Segundo lugar, a Bíblia também me ensina que para renovar as forças, além da necessidade de mergulhar na presença do Pai, eu preciso permanecer na presença do Pai. Permaneça na presença do Pai. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 a 5, a Bíblia nos diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Agora preste atenção na afirmação de Jesus. Você pode ler comigo? Pois sem mim. Vamos juntos? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus quer nos ensinar aqui? É que toda a nossa capacidade, expertise, competência, energia, força, não vem de uma forma natural. Eu sou a videira de Jesus. Vocês são os ramos. Se vocês não permanecerem, a seiva da videira não vai passar para você. E se não passar para você, você vai morrer e não vai conseguir coisa alguma. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos na caminhada com Jesus é permanecer na presença e na mesma frequência. Sabe por quê? Porque nós estamos cercados o tempo inteiro de distrações. Nós estamos cercados de situações, circunstâncias que querem nossa atenção o tempo inteiro. E elas vêm de encontro para nós, para roubar a nossa energia, roubar a nossa força, roubar o nosso foco, roubar também o nosso tempo, a nossa esperança e principalmente as nossas expectativas em Deus. Mas a palavra, ela nos ensina o privilégio e a honra de sermos dependentes de Jesus, de nós precisarmos dele e dependermos dele. A compreensão de que você depende de Jesus te faz entender que você precisa permanecer nele. Se você não entender que você depende de Deus, que você não está no mundo ao léu sozinho, desamparado, mas você está conectado e a vida só poderá fazer sentido se você estiver conectado. Você não vai entender que você precisa dele. É a compreensão de que eu sou dependente dele que me faz entender que eu preciso permanecer nele. É a compreensão de que eu não posso sozinho, que eu não realizo sozinho, que eu tenho minhas limitações, que eu tenho minhas dificuldades, que me faz permanecer na presença dele. E sabe por que isso é importante falar? Porque nós vivemos um tempo dos super-heróis. O mundo à nossa volta tem exigido de nós os super-homens e as mulheres maravilha.
incutiram em nós, ou tem tentado incutir em nós, que nós podemos tudo, que nós conseguimos tudo, que nós temos tudo que precisamos para realizar todas as coisas. Mentira. O que está por trás disso é a insinuação maligna de que você não precisa de Deus, portanto você não depende dele, portanto você não vai permanecer nele. Por isso, diante de circunstâncias como eu descrevi para vocês, onde nós nos sentimos cansados, como eu me senti, dormindo a noite inteira e acordando como se não tivesse dormido, é que me faz entender a minha humanidade e que, portanto, homem como sou, eu preciso dele, e precisando dele, eu preciso permanecer nele. No grego, a palavra permanecer, aqui no texto de João 15, que aparece várias vezes, é meno, e significa permanecer, habitar, morar, viver junto, morar junto. Portanto, o que Jesus quer dizer e ensinar a mim e a você é que eu só estarei renovado se eu habitar nele, se eu morar nele, se eu viver junto a ele, se eu permanecer nele. Ou seja, ele nos convida a fazer dele a nossa morada, o nosso lugar de vida, o nosso lugar de habitação, e assim sermos renovados pela seiva dele todos os dias da nossa vida. Salmo 91 já nos lembrava isso no Antigo Testamento, no versículo 1 e 2. Pois o salmista nos diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O que o salmista está dizendo é que a nossa segurança está quando nós habitamos a sombra do Altíssimo, quando nós moramos debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Portanto, mais uma vez, ele é a fonte de tudo que eu preciso, e é o meu maior presente. Para renovar as forças, permaneça na presença do Pai, permaneça ligado à videira, à videira, permaneça na presença de Jesus, permaneça conectado a Ele, não saia, não mude, não se distraia, esteja sempre ligado, porque estando ligado, a seiva dele frutifica na minha vida e me renova para que eu cumpra o meu propósito e o meu destino. Terceiro, para renovar as forças, a Bíblia me ensina: descanse completamente no Pai. Primeiro, eu mergulho na presença. Segundo, eu permaneço na presença. Terceiro, eu preciso descansar na presença. Mateus, versículo 28 a 30 do capítulo 11, nos diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que vai acontecer? Eu te darei descanso. Venham e eu te darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, Jesus revela para nós que Ele é a maior necessidade que temos, que Ele é o que é mais importante para a nossa vida, que tudo aquilo que nós experimentamos de cansaço, de sobrecarga, de abatimento, só é possível ser aliviado quando nós nos voltamos para Ele. O descanso, portanto, é o resultado
da decisão de ir ao encontro de Jesus. O convite está feito, mas a decisão é uma decisão pessoal de ir ao encontro. É uma escolha pessoal de ir ao encontro. Ninguém pode fazer por você. Minha esposa não pode fazer por mim. Meus filhos não podem fazer por mim. Seu pastor não pode fazer por você. A irmã do corpo da oração não pode fazer por você. Jesus diz: é um convite para você. Venha você para mim. Hoje eu quero convidar você para quebrar na sua vida uma ilusão. A ilusão dos 6 horas. Vocês conhecem essa ilusão? De repente você fala assim: eu estou indo para a reunião de oração 6 horas por mim. Eu vou fazer tal coisa 6 horas. 6 horas. Essa é uma ilusão dos 6 horas. O que Jesus está me ensinando nesse texto é que o convite é para mim, o convite é pessoal, o convite é exclusivo, e eu só sou renovado se eu decidir ir ao encontro. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você precisa fazer. Dias atrás, também paramos aqui, eu aprendi um princípio. Eu decidi que eu vou viver por essa minha vida. Aí a gente vai passando os anos, a gente vai aprender umas coisas muito preciosas. Alguns 3 anos atrás eu aprendi algo que me ajudava a ter uma vida mais leve. E eu queria ensinar isso a você e ensinar o outro que eu aprendi esses dias. Primeiro, eu decido as guerras que eu vou lutar. Essa é a primeira coisa. Significa que agora não é o outro que coloca a carta em cima de mim. Eu decido que eu vou carregar. Eu decido as batalhas que eu vou lutar. E as guerras que eu vou batalhar. Preste atenção nisso. Você é a pessoa que precisa fazer a escolha, não os outros escolherem por você. E aí, esses dias atrás, eu aprendi outro. Faça tudo pelo outro, menos a parte dele. Faça tudo pelo outro, menos aquilo que o outro precisa fazer. Se é o que o outro precisa fazer, se você quiser, você não dá conta. Não é para você fazer. É algo semelhante a isso que Jesus está me ensinando. O convite é pessoal, vem a mim. Você está cansado? Eu disse no início dessa mensagem que o Senhor estava falando comigo. Eu não estava me sentindo cansado? Eu não estava me sentindo carregado? Não é pedir os outros orar por mim que vai resolver. Como é que resolve? É eu indo. Eu aceitando o convite. Eu indo para a presença. Tem a ver, pastor, descanso com isso. Você não sabe qual é. O que é que te impede de ir? É a sangue por controlar as coisas. Você só consegue ir quando você deixa de controlar. E para deixar de controlar, você precisa aprender a descansar. Descanse completamente no Pai significa saia do controle, aceite o convite, que talvez você esteja cansado porque você está fazendo do seu jeito, da sua maneira, da forma como você escolheu fazer. E Jesus diz assim: está se sentindo cansado, sobrecarregado? Não tem problema não, vem a mim, solta o controle. Vem a mim, descanse. Descanse completamente no Pai. Jeremias 29, Jeremias capítulo 2, versículo 2 e 13 diz: espantem-se diante disso aos céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva.
Por que eu estou cansado? Porque talvez eu esteja invertendo as minhas prioridades. Aí eu tomei uma decisão. Quando eu abro meus olhos, meu primeiro encontro, minhas primeiras palavras é com o Senhor. Eu sou pastor e agora, dia 18 de dezembro, eu completo 20 anos de ministério. Mas eu quero dizer para você que muito tempo da minha vida eu acordei e as minhas primeiras palavras não foram para Deus. Mas eu decidi que será assim. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é descer na cama e dobrar os joelhos, orar para nós, consagrar meu dia, minha família, minha igreja e tudo aquilo que o Senhor tem para mim a Ele, antes de eu escovar o dente. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso descansar em Deus. Eu preciso me dedicar a Deus. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, essa correria da vida vai envolver você. E não se ilude, não quando eu chegar em casa eu faço, você não fará. Gasta as primeiras horas com Deus. E você vai perceber que o Senhor conduzirá o seu dia de forma extraordinária. Portanto, para se renovar as forças, descanse no Pai. E descansar em Deus significa: faça dele a sua fonte, faça dele a busca do seu renovo, do seu descanso, a sua escolha, sempre diária, o tempo todo, em todo o tempo. João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Descanse em Deus. E glória vai dizer: você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Deus te fez, mas Deus fez você para Ele. Portanto, descanse nele, o busque, o entregue, dedique-se a Ele. E eu concluo essa mensagem, essa noite, em quarto e último lugar, para renovar as forças. Dependa completamente do Pai. Mergulhe. Segundo, permaneça. Terceiro, descanse. Quarto, dependa completamente do Pai. O Salmo 27, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Sabe o que isso me ensina? A dependência, ela passa pela compreensão das nossas limitações, mas ela também passa pela compreensão da força e do poder de Deus. Eu preciso entender o quanto sou limitado, mas eu também preciso entender quem é forte e o quanto Ele é poderoso. Portanto, a nossa dependência de Deus não passa com a maturidade. A nossa dependência de Deus também não vai diminuir com o tempo, pelo contrário. Independência na vida cristã é morte. Dependência na vida cristã significa vida. Vida abundante. Como disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, o chamado de Deus é o chamado para depender. O chamado de Satanás é o chamado para independer. Quanto mais independente você se torna, mais semelhante e mais afrontado o diabo você faz. Quanto mais dependente de Deus você se torna, mais parecido com um filho, e mais você agrada ao Senhor. A Bíblia nos ensina, através de Davi, no Salmo 23,
o privilégio de uma vida que depende de Deus. O versículo 1 a 3 diz: você conhece? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Presta atenção nas expressões. Ele me faz, Ele me leva, Ele me refrigera e Ele me guia. Sabe o que isso me mostra? Essa é a fala de quem aprendeu a depender do Pai. Essa é a fala de quem entendeu que não dá para seguir sozinho. Essa é a fala de quem entendeu que o Senhor é a sua fonte de renovação, de tudo que Ele precisa. Quando eu olho para essa fala de Davi, aqui eu vejo que esse é o coração da gente. É Ele que me faz, é Ele que me leva, Ele que me guia, Ele que me refrigera. Eu dependo dele. O profeta Jeremias nos alerta sobre um perigo muito grave que nós não devemos e podemos ignorar. Jeremias 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, olha, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Como será a pessoa que age assim? Versículo 6 diz: essa pessoa, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algo bem. Sabe aquelas pessoas amargas, só vê coisa ruim na vida? Está entendendo agora? Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive. Ninguém vive. Sabe o que está dizendo? Que escolher uma vida independente é escolher a morte. Escolher confiar em si mesmo, nas suas forças, nas suas competências, nas suas habilidades, é um caminho de morte. Se você continuar lendo o texto, a partir do verso 7, ele diz assim: mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E sabe o que vai acontecer? Ele diz: nem vai perceber quando vê o calor, as suas folhas nunca murcham e ele nunca deixa de frutificar. Meu Deus, eu não posso cometer esse erro. Você não pode cometer esse erro. Que erro? O erro que levaram a vida se depender completamente do Pai. E eu concluo essa mensagem dizendo assim: para renovar, mergulhe, permaneça, descanse e dependa. Para viver com o coração cheio de expectativa, cheio de esperança, crendo que Deus pode fazer coisas maravilhosas nesses 23 dias que faltam. Renova suas forças. E para renovar, mergulhe na presença do Pai, permaneça na presença do Pai, descanse completamente no Pai e dependa completamente do Pai. Essas são as palavras da renovação de Deus. É assim que você termina bem, é assim que você continua bem, que avança em direção ao seu futuro. É assim que você inicia um novo ano, que inicia um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo. Quero te lembrar
Ainda faltam 23 dias. E isso significa que você pode viver coisas extraordinárias ainda esse ano com Deus. Aleluia! E eu profetizo isso na sua vida hoje. Esses 23 dias que faltam, Deus irá te surpreender. Que a sua dor, que tem feito tanto você sofrer, nesses 23 dias, Deus visitará e transformará em alegria. Ainda faltam 23 dias para começar o ano, e isso significa que você pode se renovar em Deus para começar bem um novo ciclo. E eu profetizo, está gravado, eu profetizo que 2025 será o melhor ano da sua vida. Eu tenho convicção, sabe por quê? Porque quem caminha com Deus, a Escritura diz, jamais será decepcionado. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa as avaliações de cenários que têm se apresentado, importa o quão agarrado você está a Deus, o quão firme você está junto a Jesus. É isso o que importa. Qual é a sua escolha? Fortalecido, você vai conseguir. Fortalecido, suas forças serão renovadas. Fortalecido, nós vamos mergulhar, vamos permanecer, vamos descansar e vamos continuar dependendo do Pai. Eu concluo com a frase do pastor Vitória: você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. És adorado,